Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento ao estudo relacionado à lei de drogas e agora a gente vai para a parte mesmo, né, penal e processual em relação aos crimes previstos, né, na lei antidroga, na lei 11.343 de 2006, que agora vai ser objeto também do seu concurso para a Polícia Penal. Então vamos lá. Vamos analisar, né? Então, aqui em relação à lei antidrogas, né? Vamos ver dentro da própria lei, o artigo 28 é o primeiro artigo que traz para a gente e que nós vamos, né, estudar esse artigo com bastante atenção. É um artigo que pode ser cobrado, principalmente porque nós vamos observar que ocorreu um fenômeno não da descriminalização, né, da posse de drogas para consumo pessoal, mas sim a despenalização. Então, isso é algo que pode ser cobrado bem no seu concurso, né? E que merece ali uma verdadeira atenção em relação a isso. Então, vamos lá, né? Vamos ver como que seria cobrada essa questão. Então, a gente tem dos crimes e das penas, nós vamos ter o artigo 28, que vai trazer para a gente o seguinte: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar consigo para consumo pessoal. Aqui é a palavra-chave, para a gente saber a diferença do tráfico para o crime, né, de consumo de droga, né, a posse para consumo pessoal, é o fato dele estar ali guardando, adquirindo, tendo em depósito, que é um crime, né, permanente, trazer consigo para consumo pessoal. Então, isso é o elementar do crime. Sem essa característica, né, de ser para consumo pessoal, nós não temos o crime de posse para consumo pessoal de drogas. E também, né, gente, sem autorização, que também é outro elemento normativo, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E aí ele será submetido às seguintes penas. E aqui bastante atenção, não existe mais a pena privativa de liberdade. Agora nós temos as penas que são diversas, né, da privação da liberdade para quem é pego com posse para o consumo pessoal de drogas. Advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, por isso que a gente fala que não houve uma descriminalização, o crime continua. É o artigo 28 da Lei 11.343. Porém, nós temos que não tem mais a pena privativa de liberdade, e sim a advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviço à comunidade e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, a pessoa, né, que tem uma abordagem policial, ela é pega ali com uma quantidade de droga, né, pela circunstância que faz, né, perceber que aquilo ali é para consumo pessoal, essa pessoa, né, vai ser realizado ali lavrado termo circunstanciado, e essa pessoa ela vai ser chamada, né, para ir até ali no juizado especial criminal, né, para poder ocorrer, né, ali se houver o processamento e o julgamento, essas penas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Ou então isso pode se resolver também, né, ainda não tendo processo, por meio da transação penal, né, em que o promotor de justiça ele vai deixar de processar, de denunciar esse indivíduo, mas em contrapartida, né, ele vai oferecer a transação penal, que ele vai ter que cumprir uma série de requisitos. Geralmente está ali uma prestação de serviço à comunidade, uma prestação pecuniária, e ele cumprindo aquilo ali, né, ele não vai ser processado, vai ser extinta a punibilidade, não vai ser dado, né, como um reconhecimento de culpa, que é o artigo, né, 76 da lei do Juizado Especial Criminal.
Então, vamos ver, né? Se esse indivíduo ele for condenado, nós vamos ter as penas, né? Que não são privativas de liberdade, por isso a despenalização. Parágrafo 1º. As medidas submete-se quem, né? Para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantia de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica, né? É aquela plantação, né, aquele pé de maconha, por exemplo, em casa para consumo pessoal, né? Parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, qual que é o juízo, né, que é realizado, como que é feita a interpretação? O juiz atenderá à natureza da droga, de que tipo de droga que se trata, a quantidade da substância apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação e as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta desse agente, né? E os seus antecedentes. Se ele tem histórico, por exemplo, de envolvimento no tráfico ilícito de drogas, se ele faz parte de alguma associação ou não, né? Então, esses são os critérios previstos no artigo 28 do parágrafo 2º, que nós vamos observar, né? O juiz, quando ele for fazer a classificação do crime, né? Ele vai ter que observar se era para consumo pessoal ou não. Parágrafo 3º. As penas previstas, né, no inciso 2 e 3, que seria a prestação de serviço à comunidade e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, ela tem um prazo máximo de ser aplicado de 5 meses. Isso costuma ser cobrado em prova, tá? Esse prazo. E aí, se houver uma reincidência, né? Esse indivíduo ele já foi condenado, processado e julgado, né? Pelo crime aí de posse de drogas para consumo pessoal. E aí, esse indivíduo, ele já foi advertido dos efeitos da droga, né? Ou então ele prestou um serviço comunitário, ou teve uma medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Esse indivíduo, se ele for reincidente, se novamente ele for pego, né? Ali com posse de drogas para consumo pessoal, aí aumenta, pessoal. Aí não vai ser a duração, né, na prestação de serviço comunitário e da medida educativa, como comparecimento a programa educativo, vai deixar de ser de 5 meses e vai passar a ser de 10 meses, tá bom? Então, isso às vezes costuma ser cobrado. Uma questão que é interessante nós observarmos, né, aqui, é que o parágrafo 5º traz para a gente que essa prestação de serviço à comunidade será cumprida em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, por exemplo, né, uma casa de idosos, né, num hospital também, estabelecimentos congêneres, né, semelhantes, públicos ou privados, desde que sejam privados sem fins lucrativos, que se ocupem, né, obviamente, preferencialmente de lugares em que ele vai prestar esse serviço, né, na prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. Então, às vezes uma casa, né, sem fins lucrativos é ali destinada a acolhimento de dependentes químicos. E aí a pessoa que ela foi ali pega, né, com a posse de drogas para consumo pessoal, essa pessoa tem ali a prestação de serviço comunitário, preferencialmente que seja nessas casas, né? Em que se tem ali um programa, se tem ali uma organização no intuito, né, de prevenção e recuperação de usuários dependentes de drogas. Parágrafo 6º. Para garantir o cumprimento das medidas educativas a que se refere o inciso 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente. Então, o indivíduo, né, foi ali a questão dele prestar um serviço comunitário. Ele não está prestando serviço comunitário. Qual que vai ser o que o juiz vai fazer em relação a isso? Obviamente, né, que vai haver um agravamento. E aí, ou ele vai ter uma admoestação verbal, né, o juiz vai chamar ele na chincha, né, diante ali de uma audiência para isso, ou além da prestação de serviço comunitário, por exemplo, que aí ele foi colocado, se ele não cumpriu, vai ter aí a questão da aplicação da multa. Então, cuidado, se o indivíduo ele não cumpre a pena, né, prevista para o crime de posse de droga para consumo pessoal,
esse indivíduo, ele não vai estar, né, sujeito a um crime de desobediência, tá? Mas sim a admoestação verbal, que é uma urgência própria para o juiz, né, chamar o indivíduo ali na chincha, ou a pena de multa, ok? Parágrafo 7º, que é importante para a gente, né? O juiz determinará ao poder público que coloque, né, à disposição do infrator de forma gratuita um estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para tratamento especializado, né? Então, aqui a gente tem uma política pública também de recuperação desse indivíduo que é pego praticando o crime, né? Mais uma vez, não houve a descriminalização do crime de posse de drogas para consumo pessoal, ok? Então, isso é muito importante para a gente observar. Em relação a essa multa, né? Se caso ele não cumpra, ele não venha cumprir a pena imposta, nós temos o parágrafo que traz para a gente, né? O parágrafo 6º, combinado também com o artigo 29, que traz para a gente, na imposição de medida educativa a que se refere o inciso 2 do parágrafo 6º, então ali o inciso 2 do parágrafo 6º, que seria a multa, o juiz, atendendo à reprovabilidade da conduta, fixará o número de dias multas em quantidade nunca inferior a 40 e nem superior a 100. Então, isso também costuma cobrar, né? Qual que é o prazo desse cumprimento dessa multa? Quantos dias? Nunca inferior a 40, mas nunca superior a 100. Atribuindo depois de cada um, segundo a capacidade, obviamente, econômica do agente, o valor que vai variar de 1/30 até 3 vezes o valor do maior salário mínimo vigente, né? A época aí que a gente tem dos fatos. Então, muito importante, qual que é o prazo, né? Se caso ele vier a não cumprir a prestação de serviço à comunidade, se ele não cumprir a medida educativa, por exemplo, de comparecimento a programa ou curso educativo, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter que esse indivíduo, né, ele vai estar ali submetido a uma multa, né, pode ser tanto uma admoestação verbal ou uma multa. Se for a multa, não pode ser inferior a 40 e nem superior a 100 vezes. Obviamente, olhando a capacidade econômica desse sujeito e o valor, né, nunca inferior, nós vamos ver, né, de 1/30 do salário mínimo e até 3 vezes o salário mínimo do maior salário mínimo vigente à época, né? Parágrafo único. Os valores decorrentes da imposição da multa, que se refere o parágrafo 6º do artigo 28, vão ser creditados, né? Quem que recebe esse valor? O Fundo Nacional Antidrogas, tá bom? E é importante a gente trazer também qual que é o prazo prescricional que o Estado tem para poder processar e julgar quem é pego, né, com posse de drogas para consumo pessoal, de 2 anos, tá bom? É diferenciado o prazo e às vezes pode vir a cobrar de vocês. Então, vamos continuar, né, a análise aqui do nosso estudo. Vamos fazer alguns exercícios, né, que pode vir a cair na prova de vocês. Então, a gente tem aqui uma questão, né, um exercício, que trata, né, uma questão de 2019, deixa eu até colocar aqui, para a gente compartilhar essa tela, que vai falar de agente de segurança prisional e que vai trazer uma situação hipotética. Considere hipoteticamente que HTB meliante, né, conhecido na região de Rio Vermelho, no horário de almoço próximo ao restaurante XYZ, foi preso por estar fumando, né, tá lá fumando o beck dele, um cigarro de maconha. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, e aí a gente vai ter que marcar HTB praticou o crime de tráfico ilícito de drogas previsto no artigo 33 caput da Lei de Drogas? Não, né, gente? Porque, veja, olha o que fala. Ele estava próximo a um restaurante, mas ele estava fumando, ele que estava consumindo, né? Então, era para consumo pessoal, não falou que tinha ninguém ali com ele, né? Não deu maiores detalhes, não falou que ele estava ali para vender, por exemplo. Então, não seria o artigo 33. Bem, a conduta de HTB é atípica, não é crime.
tendo em vista a grande quantidade de droga adquirida para uso próprio. Não, né, gente? O cigarro de maconha não é considerado grande quantidade de droga adquirida, né? E se fosse, né, nem seria ali possível colocar, né, no artigo 28, poderia ser até o tráfico, e aí a conduta nem seria atípica, né? O que nós temos é que o STF entende a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância quando for quantia ínfima ali, né, que for pega com o indivíduo para consumo pessoal. O STF ele tem esse entendimento, ele permite a aplicação do princípio da insignificância. E aí sim haveria a ausência, né, ali da tipicidade material e a conduta seria atípica porque não preenche o fato típico, não seria crime. C, o princípio da consunção, também conhecido, né, como da absorção no conflito aparente de normas, né, é reconhecido e aplicável ao caso, pois não há ofensa a terceiros, apenas ao próprio corpo, tornando-se a conduta atípica? Não, né, gente? Primeiramente, que isso daqui nem seria o princípio da construção, isso daqui seria o princípio da alteridade, né, ou da lesividade, para falar que uma conduta só poderia lesar, né, só poderia ser ali relevante juridicamente para o direito penal se causasse uma ofensa a terceiro. O importante a gente trazer aqui é o seguinte: qual é o bem jurídico a ser tutelado no crime, quando a gente está falando da lei antidroga, né? Por que ainda é criminalizado a posse de drogas para consumo pessoal? Porque não é um crime voltado para o indivíduo, é um crime voltado para a sociedade. Então, se o indivíduo ele faz posse de drogas, né, fora da determinação legal ou sem autorização legal, ele está praticando um crime contra a saúde pública, né? Então, de qualquer forma, ele aplica-se a ele o princípio da lesividade, né, da alteridade. E aí a gente tem o princípio da consunção. Não, gente, consunção é quando um crime serve de meio para a prática de um crime mais grave. Por exemplo, a gente tem ali o crime de homicídio, né, e para matar alguém, A precisa desferir golpes de ferro, de barra de ferro em B. E aí a gente vai ter que, obviamente, praticou, né, lesões corporais, ocorreram lesões corporais, mas esse crime ele fica absolvido pelo crime mais grave, que é o crime de homicídio. Então, esse indivíduo ele somente vai responder pelo homicídio se consumado, homicídio consumado, se não, se foi tentado, o homicídio tentado, né? Quando houver ali forças alheias, circunstâncias alheias à sua vontade que impede a consumação do crime. D, a conduta de HTB configura o uso de drogas, o qual ainda é crime, embora tenha ocorrido sua despenalização, ou seja, não se aplica a pena privativa de liberdade. Essa está mais correta, né, gente? Então, configura o crime, né, de posse de drogas para uso, para consumo pessoal. Então, é crime ainda, mas a gente não tem mais a punição pela pena privativa de liberdade, né? Mas sim pelas penas que a gente vai ver da advertência, né, sobre os efeitos da droga, prestação de serviço comunitário, ou esse indivíduo ele ser ali destinado, né, a frequentar algum curso, algum programa de prevenção e combate à droga, ok? E o princípio da adequação social é aplicável, pois se trata de tráfico de drogas? Não, né, gente? Tráfico de drogas nunca vai cair no senso de aprovação da sociedade. Pode até se dizer, né, alguns, apesar de não ser a maioria, entender que a posse de drogas para consumo pessoal seria aplicado o princípio da adequação social, porque senão traria um confronto, né, senão iria afrontar o senso de justiça social, tornando-se a conduta atípica. Mas isso não é o que a maioria pensa, tá? Então, isso é bastante importante a gente deixar claro. E o tráfico piorou, né? Jamais o tráfico seria considerado, que a conduta é muito mais gravosa, como uma aplicação do princípio da adequação social, ok? Então, pessoal, nós falamos um pouquinho sobre o artigo 28, que pode cair na sua prova da lei antidroga, a lei 11.343 de 2006, e na nossa próxima aula nós vamos falar do artigo 33, né, do tráfico de drogas, né, que é considerado aí um crime que vai viger nele o princípio da alternatividade, né? Ou seja, é formado por um tipo misto alternativo. Basta apenas a prática de uma dessas condutas para que a gente possa ter
a consumação do crime, não precisando ali a prática de todas as condutas descritas no tipo penal, tá bom? Ficamos por aqui, até a nossa próxima aula. Um grande beijo para vocês e até mais.